A paz do Senhor, aqui é Márcia Cristina, de Vitória da Conquista, em mais um devocional do Desperta Débora Bahia. Desperta, Débora, desperta. Mães de joelhos, filhos de pé. Desta vez a nossa reflexão está no Salmo 77, o versículo 14, a parte inicial que diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas. Outras traduções dizem: Tu és o Deus que realiza milagres. Um salmo de Asaf, que foi um levita por hereditariedade, foi salmista, profeta e encarregado da música do Senhor nos dias dos reis Davi e Salomão. Era tocador de símbolo e de instrumento de percussão. Alguém que servia no altar, no santuário, no templo. Como compositor, são atribuídos a ele, à sua família, a autoria dos Salmos 50 e do 73 ao 83. Asaf foi uma pessoa comum como nós, um servo de Deus, um ser humano, e no Salmo 73 isso fica bem evidente. É um salmo bastante conhecido, talvez até o mais conhecido na autoria de Asaf. É uma passagem em que ele, num dado momento da sua vida, passa a olhar a prosperidade dos ímpios, mesmo reconhecendo a bondade de Deus. Ele chega ao ponto de dizer que seus pés quase resvalaram e que, por um pouco, não se desviou do caminho. Estava sendo consumido por estas inquietações até que entrou no santuário de Deus e atinou com o fim dos perversos. Nós podemos ver aí que enquanto ele olhava para as situações exteriores, ele estava sendo abatido, afligido, abalado. Mas quando ele pôs os olhos no Senhor, entrou no templo, a sua visão mudou. A sua perspectiva mudou quando focou em Deus, fitando no Senhor os seus olhos. Aí sim ele compreendeu que Deus é bondade, mas é também justiça. Finaliza esse salmo reconhecendo que para ele o melhor mesmo é estar na presença de Deus, se refugiar no Senhor e proclamar o seu nome. Já no Salmo 77, nós encontramos uma composição de caráter mais pessoal, em que ele também afirma a confiança em Deus e deixa claro que estava passando por um momento de angústia, de grande angústia, angústia não revelada. Era uma doença? Era uma perda? Traição? Decepção? Não se sabe, mas o que fica notório é que era uma situação tão difícil ao ponto dele dizer no versículo que a sua aflição o fazia pensar que o poder de Deus havia mudado, que o poder de Deus não era mais o mesmo. Mas aí do versículo 11 em diante, ele deixa de se concentrar na sua angústia, na sua dor, nas suas dúvidas e passa a falar das maravilhosas obras de Deus e dos milagres realizados no meio do povo escolhido. Ele declara: Tu és o Deus que realiza milagres. Aí então ele encontra a resposta para os seus anseios mais profundos, porque Deus é a resposta para os anseios mais profundos do homem. O Deus que operou maravilhas no Egito e que realizara entre os seus milagres incontáveis, é o Deus a quem Asaf servia e continua sendo o mesmo Deus, o Deus de milagres, o Deus que tem poder para curar enfermidade, salvar a alma perdida, libertar o que se encontra oprimido, quebrar os grilhões dos vícios e de toda sorte de pecados. Como Asaf, estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis e até a olhar para as dificuldades. Só não podemos nos esquecer
que Deus está vendo tudo, se importa com tudo e trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Como mães, podemos estar lidando com filhos doentes, filhos no pecado, nos vícios, na prostituição, na promiscuidade, filhos distante do propósito do Senhor. Mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus é Deus de milagre. Deus continua sendo Deus que opera maravilhas, o Deus do impossível, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus que ouve as nossas orações, que está trabalhando para a salvação, para a cura, para a libertação, para a restauração dos nossos filhos. Porque quando permanecemos de joelhos, os nossos filhos são levantados pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê um dia de paz, de alegria e de descanso na certeza que Ele, o nosso Deus, continua realizando milagres.